Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, então vamos juntos acompanhar o fechamento do mercado na companhia do Rafael Lara, meu parceiro aí de todas as tardes. E hoje também temos participação do Felipe Nascimento, que também está aqui com a gente, fazendo um giro em tempo real do fechamento. E agora são 4 horas e 33 minutos. Eu vou direto então com o Rafael para saber como é que está o movimento do Ibovespa nesse momento. Rafa. Tá certo, Hanna. Muito boa tarde para você, para o Felipe, para os espectadores aqui do BMC Now. Hanna, hoje o mercado ele ficou nessa expectativa, né, do Copom e também das decisões lá dos Estados Unidos, nessa super quarta, né, operando ali na casa da mínima de 128.345 pontos e na máxima de 130.283 pontos. Nesse momento, ele opera perto da estabilidade, uma leve queda de 0,38% aos 129.603 pontos. Hanna. Olha, e o Banco Inter dispara, né, no pregão desta quarta-feira, ficando acima aí dos 6% durante boa parte do dia. Logo depois ficou a Sul América, né, que se manteve em destaque, puxando o setor de saúde no Ibovespa. Eu volto então com o Rafael para saber então se tem outros setores que se destacaram aí, que estão se destacando ao longo do dia. Rafa? Tá certo, Hanna. De fato, né, a Sul América que ontem já estava, né, no nosso holofote aí, né, nesses últimos dias, enfim, nos holofotes dos investidores, e hoje o setor de bancos parece que respondeu positivamente essa expectativa aí pela reunião do Copom, né, com o Banco Inter nesse momento operando na casa dos 5%, mais de 5% de alta. Também temos ali as ações do Itaú Unibanco, né, a B3 também respondendo bem, o Bradesco, a Itaúsa, enfim, várias parcelas ali do mercado financeiro, o Santander respondendo de uma forma positiva à reunião do Copom de hoje. Hanna. Tá certo, então, obrigada, Rafa. A gente segue aqui, antes da gente, na verdade, seguir com o nosso giro de notícias, eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, saber quem é que já está nos acompanhando. Lembrando que já compartilha aí com seus amigos o link do nosso jornal, para que todo mundo fique muito bem informado, para que todo mundo saiba usar melhor o seu dinheiro. Eu estou vendo aqui que o Fabrício Veloni já está participando, o Luiz Shimada também já está aqui acompanhando a gente. Obrigada pela participação de vocês, pela audiência aqui no canal BMC News. Eu estou vendo também quem mais? Edilaine Cardoso, tá? Acompanhando aqui também. A gente lembra também que o nosso portal já está no ar, sendo recheado de informações, de notícias, de hora em hora, de minuto em minuto. Você também já coloca ali nos seus favoritos para que você já, assim que você entrar no seu computador, entrar no seu celular, você já ficar bem informado. E dando continuidade, hoje a gente vai repercutir como foi o dia no mercado financeiro também com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Davi Harzahav, é um nome diferente, trader da Brauna Investimentos. E hoje também teremos a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, marcando então presença, fortalecendo o time feminino no mercado. E ela vai trazer um panorama para a gente sobre os números que se destacaram nessa quarta-feira, dia 16 de junho. Então eu volto com o Rafael para saber se tem mais algum setor se destacando no pregão de hoje. Vai daí, Rafa. Tá certo, Hanna. Olha, o que chama atenção também ali no setor, né, nas maiores baixas do dia, né, as ações da Gerdau puxando ali as maiores baixas, ela que vem ali numa sequência há alguns dias, né, ontem já tinha visto ela também fechando ali, a CSN também correspondendo a essa queda, né, uma queda de mais de 4,5%, né, Gerdau com 4,5%, Embraer com 4,40%, CSN com 4,20%, Bradespar com 3,42% de queda e a outra ação da Gerdau também, a Gerdau Metalúrgica, com uma queda de 2,98%, quase 3% nesse fim de fechamento aqui de mercado. Hanna. Valeu, Rafa, sempre trazendo aí em tempo real o que tem de novidade no mercado. E agora a gente vai fazer um giro internacional para saber como é que está o mercado lá fora com o Felipe Nascimento. Vai daí, Felipe.
Oi, Hanna, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Antes, eu tenho várias notícias aqui, mas antes eu quero só dar uma passadinha lá nos mercados internacionais para repercutir aqui toda essa decisão do FONC, né, do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, o S&P caindo 0,37%, Dow Jones caindo 0,63% e a Nasdaq recuando 0,19%. Tem a cotação do dólar aqui subindo 0,02% aos R$ 5,04. A gente teve o dólar beirando aí os R$ 4,99, baixando ali da casa dos R$ 5, e hoje o dólar deu uma acelerada aí depois desse anúncio aí do Comitê lá de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, do FONC, né? Inclusive, lá nos Estados Unidos eu tenho essa notícia que o FONC decidiu manter as taxas de juros entre 0 e 0,25% ao ano, decidiu também manter os estímulos, comprando 120 bilhões de dólares em ativos todos os meses. Segundo o comunicado, o comitê espera que seja apropriado manter essa faixa até que as condições do mercado de trabalho tenham alcançado níveis consistentes com as avaliações do Comitê de Emprego Máximo e também que a inflação tenha acelerado para pelo menos 2%. Sobre a inflação, o FONC elevou essa projeção de 2,4% para 3,4% nesse ano. Segundo o órgão, a inflação subiu no país, mas majoritariamente por conta de fatores transitórios. É algo que o FONC já tem falado bastante lá, a questão da transitoriedade da inflação, alguma coisa que é bem pontual, que está acelerando, mas que de repente ali é uma coisa pontual e pode ser contornada, não necessariamente resultado de todo esse estímulo de 120 bilhões de dólares mensais. Bom, ainda de olho no mercado, né, lá fora, eu tenho informação aqui que após 4 horas de reunião a portas fechadas em Genebra, lá na Suíça, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fecharam um acordo para reenviar os embaixadores às respectivas missões diplomáticas. Entre os temas discutidos estão os direitos humanos, cibersegurança, também teve a questão da Ucrânia, sanções e a interferência no processo eleitoral. Essa conversa, segundo interlocutores, aconteceu num tom construtivo e civilizado. Após a reunião de cúpula, Putin anunciou consultas referentes ao ataque cibernético contra Biden, mas responsabiliza os Estados Unidos por grande parte desses ataques. Um dos pontos críticos da agenda foi a acusação do envolvimento dos russos na desestabilização do Ocidente por meio da proliferação de desinformações e também ataques virtuais. Em coletiva, Biden informou que deixou claro para o presidente russo que vai dar continuidade a oposições de ações contra os direitos humanos promovidos pela Rússia. O presidente americano também informou que não vai tolerar nenhum tipo de ameaça que venha por parte da Rússia. O que os dois concordaram também foi em trabalhar juntos para garantir que o Irã não tenha armas nucleares. Hanna. Tá certo, obrigada, Felipe. Então, a gente continua aqui dando o nosso giro, agora voltando para o Brasil. A Associação de Comércio Exterior do Brasil entrou com um pedido de indenização de quase 20 bilhões de reais para 19 bancos acusados de fazerem parte de um esquema internacional de cartel cambial. O caso é tratado pela Justiça de São Paulo e é uma das primeiras ações coletivas no Brasil com pedido de indenização por dados concorrenciais e é visto aí como uma das maiores class actions já levadas em juízo no país. A polêmica do cartel do câmbio que no Brasil envolveu a Pitax veio à tona em 2015, onde conversas de operadores mostravam a atuação de forma coordenada para influenciar índices de referência dos mercados de câmbio. As operações aconteciam por meio de alinhamento de compras e venda também de moedas entre o mês de janeiro de 2018 e dezembro de 2012. Então eu volto agora chamando o Rafael Lara, que tem, atualizações do mercado em tempo real pra gente. Rafa, fala aí, o que você tem de novidade? Tá certo, Hanna. Bom, a gente pode vir hoje com o fechamento dos contratos de petróleo que reagiam positivamente
na semana passada, após o Departamento de Energia dos Estados Unidos ter apontado uma queda ali, né, dos estoques na semana passada. Só que hoje eles fecharam, devolveram, né, parte dos ganhos nesta quarta-feira na escalada do dólar após o Fed americano ter dado aí, né, falado que iria subir os juros para 2023. O DXY, no momento da cotação, estava em torno de 0,54% de alta aos 91.022 pontos ali, né, perto do fechamento das bolsas norte-americanas. O tipo Brent, né, para agosto, fechou em alta de 0,54% aos 74 dólares e 39 centavos. O WTI para julho ficou estável ali na casa do 0,04% de alta a 72 dólares e 15 centavos. Hannah. Tá certo então, Rafa. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta aí, né, com mais atualizações, como sempre. E agora, voltando a falar um pouquinho mais do mercado brasileiro, a Ultrapar Participações, conhecida pela rede de postos de combustíveis Ipiranga, confirmou que se encontra em negociação com negociação exclusiva com a tailandesa Indorama, e que com uma eventual venda, né, da sua subsidiária Oxiteno, para que por enquanto a companhia não ressaltou se há um contrato ou qualquer compromisso de venda no momento, e que ainda não houve então um acordo entre as partes e que o valor está em processo de discussão ainda. A companhia brasileira afirma que está em processo de revisão de seu portfólio de negócios, buscando maior complementariedade e sinergias. A empresa também conta com investimentos centrados nas oportunidades existentes na cadeia de downstream de óleo e gás natural no Brasil, na qual possui forte escala operacional e conta com vantagens competitivas estruturais. E eu volto então agora com ele, que está me chamando aqui, o Felipe, que tem informações sobre a medida provisória, né, que trata da privatização da Eletrobras. Vai daí, Felipe. É isso mesmo, Hannah. A Associação dos Empregados da Eletrobras protocolou no Tribunal de Contas da União uma denúncia contra essa medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. De acordo com a entidade, a medida provisória fere 10 artigos da Constituição brasileira e o documento de 28 páginas afirma que a inconstitucionalidade foi confirmada pela consultoria do Senado na última segunda-feira. E centra a denúncia no ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também no ministro da Economia, Paulo Guedes, responsáveis pela entrega pessoal da medida provisória na Câmara dos Deputados. A aposta do governo federal é que a MP seja aprovada no Senado até quinta-feira, com alterações, com a nova análise pela Câmara na semana que vem. Hannah, antes de eu devolver para você, tem uma informação aqui de última hora sobre, inclusive, essa questão da MP da Eletrobras, que saiu aqui, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu a sessão plenária no Senado Federal e consta na pauta a medida provisória da Eletrobras, ou seja, os senadores vão começar a discutir daqui a pouquinho toda essa questão aí da medida provisória da Eletrobras. Hannah. Tá certo, Felipe, obrigada. E ainda falando mais sobre esse assunto, mais cedo no BMC News, a Paula Moraes e o Marcos Saravalli conversaram com o Paulo Gama, analista político da XP Investimentos, que falou dos impactos no mercado com a desestatização da Eletrobras. Então a gente vai ver agora, vamos acompanhar o que eles falaram. Não tem como eu não começar, quero já começar falando sobre Eletrobras com você. Falta menos aí de uma semana, né, para a MP da desestatização da companhia caducar, vamos dizer assim, né? Ela precisa ser votada no Senado antes desse período. O relator disse que apresenta o texto hoje, mas se o Senado fizer alguma alteração, enfim, a MP volta para ser votada na Câmara, o prazo de validade continua o mesmo. Qual que é a sua expectativa aí para o desenrolar dessa história? Vamos lá, o prazo é de fato apertado, a medida provisória precisa ser votada de maneira definitiva pelo Senado e mais uma vez pela Câmara, porque provavelmente os senadores vão fazer mudanças até a próxima terça-feira, dia 22. É um prazo bastante curto, mas é possível, tá? O que a gente tem agora é um momento em que o governo ainda está negociando ajustes no texto. A gente lembra, o texto chegou da Câmara para o Senado com uma série de críticas ali dos senadores, as mudanças que foram feitas pelos deputados, principalmente num ponto ali da questão da exigência de contratação das termoelétricas a gás no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse é um tema que divide bastante ali o Senado. Tem uma parte dos senadores que gosta da ideia, que quer
inclusive intensificar ali e dizer o local em que as térmicas vão ser instaladas, talvez até ampliar a necessidade de contratação e tudo mais. Tem um outro grupo partidário da tese ali de que a contratação dessas térmicas a gás pode encarecer a conta de luz, enfim, que trabalha ali pela retirada desse ponto do texto, talvez seja esse o principal ponto de divergência ali. O fato é que no início da discussão no Senado se cristalizou uma percepção de que você poderia ter aumento na conta de luz a partir da privatização. O governo entrou na disputa na semana passada, fez uma série de reuniões ali com os senadores, apresentou números novos contrapondo essa versão e ajudou um pouco o clima a melhorar ali, mas a gente ainda está nessa toada, por isso que a gente ainda não tem o relatório apresentado. A previsão é que o relatório seja apresentado agora no início da tarde, pouco antes da sessão, que está prevista para as 16 horas. Então o governo ajustando ali, vendo como é que ele consegue contrapor ali essa versão que tinha sido originalmente disseminada ali pelos senadores, vendo qual desses dois caminhos é mais fácil para ele contar voto, onde é que ele chega nos 41 votos de maneira mais fácil, se abraçando a ideia das térmicas ou se é de alguma maneira flexibilizando essa possibilidade, mas o governo está ali nessa fase final de fechar o relatório, vendo qual dos dois caminhos possíveis digamos, mais fácil para ele conseguir juntar os votos. Dois pontos que a gente teve de importantes ali, que acho que ajudam a desanuviar o ambiente para a votação da medida provisória. O primeiro é uma sinalização de que há disposição do governo de acatar algumas das sugestões feitas. Travamos o sinal aí do Paulo, vamos ver se a gente consegue restabelecer aí rapidamente para a gente continuar o papo aqui com ele. Se a gente conseguir restabelecer aí, por favor. Agora sim, Paulo, acabou caindo. Sim, aí. Eu continuei ouvindo vocês o tempo todo. Ah, então tá bom, pode continuar, fica à vontade. Mas vamos lá. Então, os dois pontos que eu mencionava. O governo sinalizou ali com a possibilidade de acatar algumas das sugestões, principalmente do MDB, que tem a maior bancada do Senado, e a Câmara dos Deputados fez uma sinalização relevante ontem, dizendo que pode considerar as modificações que foram feitas pelos senadores, sem dizer ali que vai derrubar e que vai retomar o texto da Câmara, como se dizia no passado. Esses dois pontos ali deram uma melhorada no ambiente, mas é isso, o governo ainda está tentando fechar o texto, contando voto para ver ali qual das possibilidades faz com que ele atinja os 41 votos de maneira mais fácil. Tá certo, então vamos agora repercutir o dia, né, com o nosso convidado. A gente recebe o Davi Harzahav, trader da Brauna Investimentos. Davi, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao BMC Now. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, né, para comentar um pouquinho aí como foi essa tal super quarta-feira, tá dando algum probleminha, vamos resolver, já que a pouquinho a gente consegue. Você está conseguindo me ouvir, Davi? Eu escuto perfeitamente. Não, ou tá? Tá sim. Eu não ouço. Eu estou ouvindo muito agora. bem. Vamos tentar mudar aqui, consegue me ouvir? Opa, consegui ouvir você agora. Não sei se tá alguma coisa... Ele precisa estar com... Agora foi? Fala um pouquinho com a gente aí pra gente dar uma testada. Agora tá sem o áudio. Então, daqui a pouquinho a gente volta com ele, a gente vai tentar restabelecer para ver se fica tudo bem. Por enquanto, eu vou passar aqui pelo nosso chat, né? Já chamando o pessoal aí para mandar perguntas, para participar aqui do nosso BMC Now. Eu tô vendo aqui, o Rafael Teixeira tá participando. Quem mais? O Reinaldo Araújo tá participando também. Muita gente participando aqui, né? Interagindo com a gente. Eu vou então, passar pro Rafa. Rafa, vamos ver aí como é que tá. Você tem alguma atualização pra gente? São 4 horas e 51 minutos. Vamos dar uma olhada, né? Para saber, a gente está caminhando aí para esse fechamento de mercado. Tá certo, Hanna. Bom, exatamente, agora são 4 horas e 50 minutos. A gente tem aqui entre as maiores altas a ação do Banco Inter, né, subindo aí fortemente, mais de 6,96%. E a ação da Sul América ali na segunda colocação, né, aos 3% de alta. E lá na outra parte da tabela, temos as ações da Gerdau se firmando como a maior queda do dia, juntamente com a Embraer, com 4,35% de queda. Além disso, a gente tem algumas ações do setor bancário, né? Ali o Santander se destacando entre as maiores altas, o Itaú Unibanco, Itaúsa, Bradesco. Realmente as ações do setor bancário hoje chamando muita atenção dos investidores nesta quarta-feira. Hanna.
Valeu, Rafa. Eu passo a bola, então, agora para o Felipe, que também sempre está aqui com a gente, trazendo muita informação. Vai daí, Felipe. Pois é, Hannah, eu tinha comentado mais cedo a respeito daquela reunião entre os dois presidentes, né? O presidente Joe Biden dos Estados Unidos e também Vladimir Putin da Rússia. E eu estava dando uma olhada aqui no nosso portal, na BMC News. O pessoal já foi rápido ali, colocou inclusive algumas repercussões da coletiva de imprensa do Joe Biden, falando que se a Rússia seguir com os cyberataques, responderemos da mesma forma. Essa foi uma aspa aí do presidente Joe Biden, que disse, né, durante a coletiva de imprensa, que o governo norte-americano vai promover retaliações cibernéticas caso a Rússia siga com os cyberataques a setores chaves da infraestrutura americana. Esse comentário aí foi feito logo depois dessa reunião, desse encontro que a gente já tratou aqui mais cedo. Inclusive, Joe Biden listou 16 áreas da infraestrutura americana que devem ficar, segundo ele, fora dos limites dos ataques russos. Os especialistas vão trabalhar aí em entendimentos específicos sobre o que está fora dos limites e vão acompanhar tais casos específicos, desde que o setor de energia e os sistemas de água, disse o presidente Joe Biden. Se você quiser ver toda a informação, toda a notícia sobre essa questão aí do presidente russo e também do presidente norte-americano, essa tensão um pouco maior aí, inclusive, em relação aos cyberataques, entre lá no nosso portal bmcnews.com.br que você vai ter todas as informações. Hannah, eu tenho só mais uma notícia aqui. Eu estava monitorando, né? A gente sabe que a Stone e a Lynx estavam fazendo aquele movimento lá de fusão e o CAD aprovou a compra da Lynx pela Stone sem nenhuma restrição, né? O CAD foi provocado ali pela Cielo porque a empresa de meios de pagamento tinha dito ali que achava que haveria alguma questão ali conflitante, né, para o mercado, mas não houve nenhum tipo de entendimento do CAD sobre prejuízos à concorrência. Inclusive, no recurso foi dito o seguinte, que o mercado de software tem caminhado para convergência e deve continuar crescendo nos próximos anos em decorrência da competição acirrada, e o CAD está atento a esses mercados. Ou seja, essa compra, essa aquisição foi aprovada sem nenhum tipo de restrição pelo CAD e a gente segue monitorando os movimentos do setor. Hannah. Valeu, Felipe. Vamos dar agora um giro, voltar lá, falar um pouquinho sobre criptomoedas. Eu vou com ele, o Rafa, que gosta muito desse assunto, sempre tem novidade também pra gente. Rafa, fala aí como é que o Bitcoin tá nessa quarta-feira. Tá certo, Hannah. Bom, a gente sempre traz aqui, né, no BMC Now, a informação sobre tudo que tá rolando no momento e o Bitcoin nunca fecha, né? Então, nesse momento, ele tá ali operando por volta de uma queda de 2,4% aos 198.240 reais. A gente lembra que ontem ele disparou, né, o Bitcoin disparou depois que o Elon Musk, bilionário, multibilionário, né, da Tesla, se eu não me engano, hoje deve ser a pessoa mais rica do mundo, ou deve ser o segundo colocado atrás de Jeff Bezos, que eles ficam nessa briga, né, que inclusive já chamo vocês aqui da BMC News para conferirem lá no site, que temos uma matéria super interessante sobre a guerra estelar, né, entre o Jeff Bezos e o Elon Musk, que eles querem conquistar Marte, querem conquistar o espaço, enfim, é super interessante a briga entre os dois. Bom, ontem o Elon Musk tinha falado que a Tesla, ele voltou atrás, né, que ele tinha falado antes que a Tesla não ia aceitar mais Bitcoin, aí depois ele viu que o Bitcoin tinha uma certa segurança, agora ele toparia aceitar, e com isso a criptomoeda ontem teve um dia de extrema volatilidade e acabou ali operando na casa dos 10, 20% de alta. Hannah. Tá certo, então. E olha só, os juros futuros avançam, né, após membros do Fed sinalizarem intenção de subir taxa até 2023. Os juros futuros, então, inverteram a mão no meio da tarde, fecharam em alta, acompanhando o avanço das Treasuries, né, nota de 10 anos que subia aí pouco mais de 5.448 pontos percentuais. Após essa decisão do Fed, né, as taxas reagiram, né, ao gráfico de pontos, documento onde cada integrante do Fed divulga o seu palpite para a trajetória dos juros americanos. O gráfico também mostrou que
que uma parte dos membros do Fed aposta em aumento dos juros já no ano que vem, a maioria espera alta em 2023. Então a gente segue, né? Vamos tentar fazendo aqui um giro aqui de notícias. Vamos dar uma olhada enquanto o nosso entrevistado não volta. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Aproveite, já deixa aqui a sua pergunta, já compartilha com seus amigos também, para que todo mundo participe aqui do nosso BMC Now. Eu vou agora, olha, eu tô vendo aqui que já tem, ó, Luiz Shimada, Fabrício também já está participando aqui com a gente. Quem mais? Rui das Neves também participando. Edilane participando aqui também. Lembrando que a gente tem a participação de uma mulher, né? A primeira mulher participando aqui das nossas entrevistas. Vamos lá, então. Nosso convidado, Davi, já está ok. Eu volto com ele. Vamos testar agora para ver se já está tudo certo. Davi, você está conseguindo ouvir a gente? Perfeitamente, Ana. Muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde. Tá certo, eu que agradeço você aí. Trocamos o fone e agora tá 100%. Vamos lá. Agora tá 100%, agora vai. Tá certo, sim, vamos então, lá. vamos então, começar? Assim, bolsa hoje... Desculpa te cortar, mas assim, bolsa hoje esperando muito a questão aí dos juros, né? Esperando a decisão do Fed, decisão do Copom, meio que as coisas já meio que dadas, né? Eu acho, assim, os números em si do que era expectativa, não tinha muita novidade. O que acaba tendo novidade mais são as entrelinhas dos comunicados, né? Acho que é até um pouco repetitivo, o pessoal já tem falado isso, porque é uma semana com a agenda mais fraca, né? Assim, tirando algumas coisas do corporativo, em que fazem preço em alguns ativos, eu acho que a agenda é mais fraca, uma bolsa aí perto das máximas, né? Então, assim, da parte do Fed, a grande surpresa é a inflação, né? A inflação de curto prazo aí, se eu não me engano, saindo de 2,3 para 3,3, né? Então, assim, acho que isso aí é relevante, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê a projeção do PIB dele saindo de 6,5 para 7, né? Um pouquinho mais de crescimento lá, assim, vale para mim ressaltar, vou falar bastante isso de PIB, 7% de PIB é um baita crescimento, né? Então, assim, você tem que fazer os setores da sua economia andarem de uma forma muito robusta para conseguir entregar um crescimento de PIB de 7%. Tá certo, então toda uma expectativa, né, em torno dessa super quarta. Vamos começar então falando, né, aqui no BMC Now, do Banco Inter, que liderou o setor de bancos no pregão de hoje, após o banco anunciar oferta de ações subsequentes que pode chegar a arrecadar o valor de 5,5 bilhões de reais da investidora Stone. Então, explica aí pra gente, né, a gente queria saber um pouquinho em relação a esse movimento, quais seriam os impactos no setor a longo prazo? Assim, acho que para o setor, no curto prazo, não deveria pegar muito, a não ser que a Stone venha com uma novidade muito grande, assim, que não esteja no radar dos concorrentes de outros bancos, né? Acho que essa é a grande sacada, mas no final do dia você tem um investidor que é zero bobo, né, que faz conta, que é bom, e ele está entrando como acionista de um banco aqui no Brasil, o Banco Inter, que é digital, que vem crescendo a quantidade de clientes de uma forma muito relevante, né? Então, assim, acho que é bom para o acionista, né, pensar que você tem um sócio que é bem grande, a gente fala deep pocket no mercado, né, que tem um bolso fundo ali, que tem bastante dinheiro para investir na empresa, eles acreditam bastante nisso, mas, assim, acho que para o setor de bancos é só se viesse uma novidade muito grande e integrar, assim, no banco, para se destoar muito falando desse setor, né, que por sinal bancos hoje é um setor que ajudou a Bolsa, né, apesar da queda, eu não sei, eu saí da mesa um pouquinho antes de fechar o pregão, mas era um dos setores que se destacava segurando ali junto com o Petrobras a Bolsa hoje, senão o negócio poderia ter sido um pouco pior, né, assim, tentando olhar para motivos, né, de por que Itaú chegou a subir 2,5, Bradesco chegou a subir 1,5, eu vejo aqui, assim, mais a entrada natural do estrangeiro, né? A gente pega o fluxo do estrangeiro, ele tem sido positivo aí, principalmente no mês de junho. Acho que a última vez que eu vi, anteontem estava com 12 bi de entrada só nesse mês. No ano deve ter alguma coisa em torno de 60, né? Considerando IPO e follow-on. Então é uma boa entrada de recursos e o gringo, para vir para o Brasil, ele precisa ir nessas empresas maiores, com mais liquidez, né? Senão ele não consegue comprar, ele vai puxar o preço demais do papel para conseguir comprar. Então ele vem nos bancos, assim, o pessoal comentando de Copom, subindo 0,75, assim, isso já estava dado, né? Desde a última reunião eles já tinham sinalizado que ia ser 1,75. Se de repente vem 1%, uma coisa a mais que o mercado esperava, aí eu acho que
estaria mais peso essa justificativa de banco estar subindo por causa do Copom hoje. Isso não é uma informação nova, né? Então, assim, falando de bancos, acho que é meio que isso no momento. E de resultados, né? A gente está acabando junho, acabou o primeiro trimestre do ano e já começa o segundo. Esperar a expectativa de resultados de bancos, né? Reverter aquela inadimplência que está lá dentro do balanço, que os bancos provisionaram por conta do Covid, começar a ver a reversão disso, né? Para mostrar métricas boas. Tá certo. Olha, Davi, a gente, para dar continuidade aqui no nosso bate-papo, eu quero trazer agora para a nossa conversa o Rafael Lara, que tem muitas perguntas para você também. Rafa. Tá certo. Boa tarde, Davi. Seja muito bem-vindo ao BMC Now. Um prazer te ter aqui. Davi, hoje foi, né, a super quarta, né? Os investidores ficaram ali de olho nas decisões do FONC, agora, né, as decisões da reunião do Copom, o mercado todo nessa expectativa realmente muito forte por conta da pressão inflacionária e que tem desafiado aquele discurso de que a inflação seria, né, passageira. A gente já começou até a ouvir algumas projeções de que a Selic suba mais do que 0,75% hoje, né? Qual que é a sua expectativa? Assim, dessa vez eu acho que vai vir um 0,75 se tivesse que chutar, né? Sempre um chute. A probabilidade, quando você olha na curva, está inteira no 75, com alguma coisa assim acima disso, né? Eu acho que você teria uma boa justificativa se viesse acima disso, tá? Com todo o problema que a gente está vivendo aí da questão do setor elétrico, a gente vai ter uma conta mais cara de energia no curto prazo. E assim, quando você pega o IPCA e abre ele ali, o IPCA, que é a inflação, que tem os componentes, energia é um componente que tem um peso relevante. Então, assim, a gente pode ver a inflação incomodar no curto prazo e assim, volta aquele medo, né, que a gente já viu no passado e a bola se levanta quando a gente olha para ativos do setor elétrico e o pessoal acho que coloca isso um pouco no preço, é o medo de, em pré-eleição, não acontecer nenhum problema com esse fato de você ter que aumentar a energia elétrica, porque isso está meio que dado. Tá? Então, assim, é meio que por aí, tá, Felipe? Acho que é por aí. Tá certo, Davi. Agora eu gostaria de trazer perguntas, né, sobre, imaginando, né, caso hoje o Banco Central, ele, né, vamos supor, se ele decidir ele elevar acima do 1%, né, do 1 ponto percentual, qual você acha que poderia ser a reação do mercado para uma possível surpresa hoje, né, tanto abaixo quanto acima, né, talvez ali acima do 1% hoje, na sua opinião, Davi? Reação do mercado, todo mundo fala aquilo, né? Que quando você sobe os juros, você tem aquela transição de fluxo de dinheiro saindo de bolsa e indo para renda fixa. Assim, eu acho que quando a gente estava lá nos 2%, já se discutia um pouco disso, porque se chegou num bom senso em que iria começar um novo ciclo de alta de juros, né? E assim, qual que é o número que esse fluxo de fato vai começar a acontecer? Será que já é nesses 4,25%? É nos 5%? É nos 6%? É difícil definir um número assim, em que você vai ver, de fato, a migração da Bolsa para a renda fixa, né? Ainda mais no ambiente que a gente vive, que eu não queria deixar de falar isso, que eu acho que é importante, mesmo assim, a gente falando de juros, né, enquanto pode vir. Pessoal, é muito importante essa revisão de PIB que fizeram aqui no país. Eu acho que existem dois tipos de análise, né, que os analistas gostam de fazer, que é a top-down, que você olha a macroeconomia para depois olhar os setores, né? E você tem o bottom-up, que é olhar os setores, as empresas, para depois entendendo como vai ser a macroeconomia. Fazendo um top-down, olhando para quanto revisaram o nosso PIB, né? Assim, eu vou arredondar, tá? De 2,5 para 5, de 3 para 6, indiferente do 5 ou do 6, está falando de um número muito alto, de um crescimento de PIB de número muito alto, em que se imagina que, para você entregar um PIB de 6%, você tem que entregar resultado nos setores da economia, necessariamente, senão você não vai conseguir. Tudo bem, Davi, 30% do nosso PIB é commodity. Pô, a gente está vendo o preço do minério lá acima de 200 tem um tempo, o petróleo aí acima de $70. Então, assim, a gente tem um ambiente bom para entregar commodities, mas tem o restante. Você tem varejo, você tem construção civil, você tem um monte de outros setores que precisam andar também para entregar um PIB de 6. Tá? Então, assim, quando o pessoal pergunta, a bolsa está cara, 130, não consegue devolver e etc., para mim é muito óbvio no momento com as informações que eu tenho, com as coisas que eu leio na minha mão, é simples assim. A bolsa não pode ser 130 mil pontos com o PIB a 6%. Eu não sei se a bolsa é 140, se é 170, se é 200, aí é questão de chute, né? O pessoal vai fazer suas projeções
e tudo bem, mas para você ver como as projeções são falhas. Você tinha um PIB de 3 e saiu de 3 para 6. Para mim, isso é muito relevante e não combina para mim, tá? PIB de 6 com bolsa de 130. Para mim é mais, se a gente tiver, de fato, um PIB de 6. Aí a pergunta é, quem que está errado? Né? É o PIB que tem que ser menor ou é a bolsa que tem que ser maior? Tá certo, Davi. Muito obrigado. Vou passar agora a bola aqui para a Hanna. Vai daí, Hanna. Obrigado, Rafa. Davi, olha, a gente também monitorou a decisão lá nos Estados Unidos, com a definição por lá. Como é que você vê a exposição do investidor estrangeiro aqui no Brasil e como é que o mercado está reagindo ao investimento desse estrangeiro? Assim, a reação do mercado, eu acho que ela é bem objetiva no sentido de que vai vir dinheiro primeiro nas que tem mais liquidez, né? Não tem jeito, vai ser Itaú, vai ser Bradesco, vai ser Petro, vai ser Vale, porque, de novo, a gente tem um problema de liquidez no nosso país e o gringo, quando vem com bastante dinheiro, não consegue alocar todo o recurso que ele precisa se for numa ação que não tem liquidez. Tá? Então, assim, esse é um primeiro momento de impacto nas ações, efetivamente. Vão vir primeiro dessas, depois pode ser que comece aquela história, né? Vai as de primeira linha, depois as de segunda linha, quando puxar muito, e assim por diante. Mas eu acho que se a gente der um passo atrás, ou até 2, bolsa lá fora rasgou, enquanto a gente ou ficou parado ou caiu aqui, né? Assim, não me surpreenderia ver bolsa lá realizar, versus aqui a gente ficar parado, acho que até subir, se tivesse que armar na cabeça, decidir, acho que aqui poderia até subir, né? De novo, a minha maior justificativa é essa revisão de PIB, né? E são vários bancos estrangeiros, a gente não está falando de uma casa de análise só aqui do Brasil que fez essa revisão. Não, essa revisão foi feita pelo JP Morgan, foi feita pela Fitch, que saiu aí dos 2,5 para os 5, tá? Então, a gente viu revisões dos próprios bancos estrangeiros chegando nesse consenso. E, assim, estão correndo para comprar, né? Assim, de novo, o PIB de 6 não combina com a bolsa de 130. Para mim, é a melhor justificativa. Todo mundo está falando que pode ter uma correção. Sim, acredito que, de repente, pode ser que tenha uma correção. E aí entra um outro questionamento meu, né? Porque para a bolsa cair, algum setor vai ter que cair. Qual setor relevante que vai cair? Banco vai cair? Mineradoras? Quem que cai para a bolsa cair? Né? Então, assim, são boas perguntas, difíceis de se responder, mas que faz a gente pensar um pouquinho. Né? Então, para mim, é meio que isso. Acho que o estrangeiro ele continua vindo para o Brasil. Tá certo, vamos dar continuidade aqui. Eu vou chamar o Rafael Lara, que tá chamando aqui, que tem perguntinha no nosso chat. Rafael, me dá uma forcinha aí. Vamos ver aqui, o meu deu uma leve travada. Tá vamos certo. ver aí que o pessoal tá falando que tem pergunta no chat. Tá certo, realmente, muita gente aqui falando aqui sobre, né, a questão do PIB, falando também o Fabrício aqui falando que o Copom ele tá cheio de, né, que ele acredita que o Copom tem que ser mais arrojado com a taxa de juros, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o Caio também falando aqui para a gente entrar também aqui nas questões do PIB e fazendo aqui uma pergunta aqui para a gente. Só a pergunta aqui, o negócio aqui saiu. Hanna, vai daí que a gente já volta com mais perguntas do chat aqui, porque realmente não está aparecendo aqui. Então vamos lá, eu vou então com o Felipe Nascimento, que sempre faz o giro aqui com a gente. Vai daí, Felipe. Tá certo. Davi, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Now, obrigado por participar, um prazer falar contigo novamente, a gente se falou um tempinho atrás. Eu tenho uma pergunta aqui para você, eu não sei exatamente se você acompanha esse tipo de investimento, esse tipo de empresa, mas a Natália está perguntando sobre small cap para você, e especificamente ela gostaria de saber sobre fertilizantes Ehringer, né? Porque a gente viu aí uma grande volatilidade nas ações, inclusive hoje mesmo teve que se explicar a CVM para saber se teve algum movimento atípico ou não. Como que você tem visto essa empresa, eu não sei exatamente se você vê, mas num contexto de safras recordes de soja, o agronegócio sempre em evidência, como que você vê essa questão assim do agronegócio e se puder falar especificamente para a Natália do fertilizantes Ehringer, por favor. Vamos lá. Assim, acho que small caps são as empresas em onde você de fato vê uma rentabilidade rápida
né, em ativos que são mais de segunda, terceira linha, não são empresas tão grandes, mas que, se você analisa ali com calma e faz um bom stock picking, você acaba conseguindo colocar algumas para dentro da sua carteira que vai trazer uma rentabilidade. A tendência da small cap é que ela tem uma rentabilidade superior a uma carteira normal, né? Para isso que você está ali fazendo uma small cap para justamente colocar uma pimenta na sua carteira, né? Para você ter uma rentabilidade diferenciada, tanto para alegria quanto para tristeza, né? Porque quando ela cai bastante também. Né? Assim, falando de fertilizantes Heringer, a gente sabe da questão de agro no nosso país, que é enorme, a gente tem pouquíssimos nomes na Bolsa, né, que represente esse setor. Assim, fertilizantes Heringer, para ser muito sincero, Felipe, eu não acompanho muito de perto, tá? Eu tenho visto esses movimentos desde a alta, né? Porque se você pega, antes de olhar essas movimentações de anteontem, ontem, hoje, e sim, a gente acaba olhando aqui, porque chama atenção, o papel caindo 50% num dia, cai 30% no outro. Mas, assim, de adicional de empresa, eu vou ficar devendo, infelizmente, porque realmente eu não acompanho a companhia. Mas alguma coisa eles vão ter que falar para a CVM, e, de fato, na verdade, não é para a CVM, né? É para o mercado e para o seu acionista, que está vendo o papel subir bastante. Mas, assim, pessoal, vocês pegam a subida do papel, é bizarro. Se eu não me engano, é coisa de sair de R$ 8, 9 reais para os 45, 46 da tela. Se eu não me engano, está isso, 25. Mas, assim, a gente está falando de um ganho muito alto, rápido, né? Então, assim, mudou alguma coisa na empresa? Acho que as perguntas que devem ser feitas, apesar de eu não conhecer profundamente a empresa, então eu prefiro não adicionar muito mais coisa, mas as perguntas boas a se fazer os lucros estão acompanhando esse crescimento da ação? Ela fechou algum contrato grande? Ela entrou um investidor, caso aí, por exemplo, que a gente estava falando de Banco Inter, entrou um baita investidor que faz conta, que é inteligente, e que você imagina, se o cara está entrando ali é porque deve ter coisa boa. Acho que as perguntas são mais em torno disso, né? Tanto as perguntas do porquê subiu, né, 300, 400, 500%, quanto dos motivos que está caindo agora de uma forma mais relevante, tá, Felipe? Acho que a luz que eu posso dar aí para a espectadora é mais nesse sentido, porque de fato a empresa não acompanha de perto. Entendi. Davi, só mais uma pergunta antes de eu passar para o Rafael aqui, que está monitorando nosso chat também. Você falou da pimenta lá na carteira, né, tanto para cima quanto para baixo. Estava dando uma olhada no índice do small cap, né, das small caps. Ele aparentemente não está desempenhando tão bem quanto o índice da própria bolsa, né? A gente sabe que puxando esse índice da bolsa tem banco, tem commodity, tem várias coisas ali que acabam segurando, né? E aí a minha pergunta para você, ainda nesse sentido das small caps, é o seguinte: seria uma boa oportunidade para o investidor ficar olhando, não necessariamente só para esse índice, né, para as empresas que estão no índice de small caps, mas por não ter andado tanto quanto o índice da bolsa, representaria ali, de repente, só para uma possibilidade, né, um olhar um pouco mais atento ali, tanto para as empresas do índice quanto para as small caps em si, justamente por conta dessa andada que ainda não veio tanto quanto no índice? O investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro não consegue vir na small cap. Às vezes ele pode até olhar ali a empresa, gostar, mas ele não vai conseguir alocar o recurso que ele gostaria, né? O investidor estrangeiro não vem aqui com 1 milhão, 2 milhões, ele vem com bastante dinheiro. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é natural a gente ver as ações de primeira linha, e justamente as que puxam o índice, né? Porque se entra na comparação do índice com small caps, o índice andou small caps não, porque justamente o estrangeiro está vindo na Vale, está vindo no Itaú, está vindo na Petro, está vindo no Bradesco, que são as ações que justamente puxam o próprio Ibovespa. Aí, para ser bem honesto, essa questão de alocação, eu acho que sim, pode fazer total sentido, né? Olhando para essas empresas de small caps, mas assim, eu acho que hoje a gente tem tanto relatório, a gente tem tanto acesso à informação, que ao invés de comprar o índice, será que não vale a pena você procurar, justamente o que você estava falando, procurar algumas ações, né? Ao invés de simplesmente comprar ali, porque para ser honesto, eu não sei nem qual que é a composição e os pesos que estão ali dentro do índice small cap. Hoje a gente tem tanta informação, tem tanta casa boa de análise, né, de pessoa física, em que eu acho que faz
sentido o investidor hoje ter acesso a esse tipo de informação, montar uma carteirinha de small caps, até porque você tem um cara ali que está prestando contas para você, ou toda semana, ou quinzenalmente, falando de como a empresa está andando, do que ele está vendo de diferente, né? Então, eu acho que para small caps é uma baita ajuda disso, e lembrar que small caps não é subir o 10% e põe no bolso, óbvio que você pode fazer, o dinheiro é seu, você quem manda, né? Mas assim, se é para entrar no mundo dos small caps, você já está entrando com uma parcela que não é tão grande no seu patrimônio, e ao mesmo tempo, você tem que deixar o negócio rodar. Tem que para ganhar 80%, 100%, 200%. Essa é a minha visão sobre small caps. Não entre no mundo dos small caps para ganhar 10% por no bolso, que uma hora vem ao contrário e dói. Tá certo, então, Davi. Deixa eu ir com o Rafael Lara, ele tem mais perguntas aí para você. Manda ver, Rafa. Tá certo, obrigado, Felipe. Olha aqui, o João Luiz Fernandes, lá no chat do nosso site, né? Lembrando que você sempre pode mandar perguntas diretamente aqui, que a gente sempre está lendo aqui no nosso chat. O João falando, boa tarde, qual impacto teria o setor de varejo caso a Selic suba 0,75% ou 1%? E também, na sua opinião, ele pergunta quais setores poderiam se beneficiar desse possível ajuste, Davi? Boa, essa é uma boa pergunta. Assim, olhando para varejo, eu não consigo ver assim, um impacto muito grande em questão de varejo. A gente está com auxílio emergencial na boca do gol aí, ajuda varejo, tá? Mas efetivamente, sendo bem honesto, preço em ativo, esse aumento para as empresas específicas de varejo, assim, acho que o financiamento ali que você financia o cliente não vai pegar tanto, não é isso que vai mudar, né? E assim, acho até uma oportunidade legal de falar que o pessoal da turma de análise, né? Assim, eu fiquei bastante tempo na área de análise, né? Eu trabalhei um tempo na Empíricos, na Nord, e assim, o pessoal sabe que o aumento da taxa de juros que está acontecendo hoje não vai bater na economia amanhã, isso vai bater na economia real daqui 6, 7 meses, às vezes até mais, então você tem um lagging disso acontecer, tá? E aí a questão de quem pode se dar bem, quem pode se dar mal, né? Eu acho que essa é a parte legal, né? Para tudo que acontece na economia, tem alguém que vai se dar bem, alguém que vai se dar mal, e aí que você vai entrando do macro, você vai indo para o micro para justamente entender isso. Comentamos, eu estava aqui assistindo vocês antes, comentaram de Sul América, né? Sula 11, que foi destaque ontem, foi destaque hoje, né? E assim, setor de seguros como um todo, antes de entrar em Sul América, ou BB Seguridade, ou Porto Seguro, que são os nomes que a gente tem das seguradoras, o setor de seguros tende a se beneficiar disso, né? Por quê? O setor de seguros, as empresas de seguros, ela tem, pelo regulatório, né, pelo regulador dela, ela não pode, que é a SUSEP, se eu não me engano, ela não pode utilizar o caixa dela para investir em ativos de risco. Ou seja, ela obrigatoriamente tem que deixar todo o caixa dela no CDI. Né? E assim, a gente está falando todo o caixa de uma seguradora, é um belo cheque, né? A seguradora está sentada em cima de um belo caixa. Se ela não pode comprar ação, se ela não pode comprar criptomoeda, se ela não pode comprar fundo de investimento, ela só vai se beneficiar com a taxa de juros subindo, né? Então, assim, da última vez que a gente conversou, foi bem esse o racional, né? Quem, na minha visão, poderia se dar bem nessa situação seria justamente as seguradoras, por conta dessa parte aí da margem financeira, né? Você acaba tendo um lucro ali no seu resultado, que você não tem custo, né? Você não tem folha de pagamento, você não tem custo nenhum, nem despesa. Não, simplesmente o CDI está subindo e você vai remunerar melhor aquele seu dinheiro. Aí o pessoal fala que é aquela margem que vem na veia, né? Do resultado. Então, acho que isso é uma tendência a melhorar. E falando de Sul América, que tem chamado a atenção, assim, eu tenho voltado todas as minhas justificativas dos porquês muito para essa revisão de PIB, né? Até eu estou falando com os clientes essa semana e estou sendo bem repetitivo nesse ponto. Assim, pessoal, de novo, PIB de 6% é geração de emprego. Geração de emprego CLT, o cara sai lá com plano odontológico, plano de saúde, né? E assim, estamos falando de geração de emprego relevante. E aumento de receita, quando você imagina para a Sul América, assim, como que ela pode aumentar? Beleza, você aumenta prêmio, você pode aumentar ali o seu prêmio, mas a principal avenida ali de crescimento pode ser M&A, mas eu não estou falando aí de inorgânico, né? Você comprar uma outra empresa e adicionar vidas ali. Mas assim, PME é na veia, assim, crescimento de resultado vai vir pelo aumento de emprego. Então, acho que o pessoal deve estar olhando para isso, até porque também Sul América caiu um monte e quando compara com BB Seguridade, Porto Seguro, mais ainda, né? Então, acho que assim,
meio que natural essa retomada, eu acho que o pessoal pode estar colocando um pouco na conta disso, ou não, tá? Porque, de novo, é muito longe, as coisas não... O efeito dos juros para bater na economia real demora, essa questão de geração de emprego, o pessoal fala também que o último indicador a vir na economia, que muita coisa anda antes da geração de emprego, né? Como você começa a ver, às vezes é até meio irônico falar isso, né? Mas é o que o pessoal fala do lado de cá. Então, assim, seguradoras, para mim, são um bom nome para você olhar aí para a taxa de juros, né? E do contrário, empresas que têm muita dívida, né? Quem não rolou sua dívida lá para frente, que está com CDI ali na dívida, pode ser prejudicado, né? Você tem que fazer um stock pick, sei lá, setores que intrinsecamente estão muito endividados, por exemplo, concessão, CCR, Ecorodovias, assim, carrega uma dívida grande no seu balanço, porque precisa ter dívida, né? Assim, toda empresa tem dívida, é normal, mas algumas mais do que outras. Então, essas que tem mais... Se você abrir ali a composição da dívida, dar uma olhada, você vai entender se ela vai ser mais prejudicada com esse aumento da taxa de juros. Tá? Então, é meio que essa a minha visão aí. Tá certo, Davi. Muito obrigado. Vou passar a bola aqui para a Hanna, que tem mais informações. Então vamos lá agora, falando um pouquinho mais aí do tema da Eletrobras, falta menos de uma semana para a MP ser votada e queria que você fizesse um panorama para a gente em relação a isso. Assim, muito bom, é um bom tema, né, de corporativo que assim, já tem se falado há muito tempo, né, uma baita novela, na verdade, mais um capítulo, porque não é de hoje que se fala da privatização de Eletrobras. E assim, me parece que tá meio enrolada a história, né? Eu não sei, eu li por cima aqui, um pouquinho antes da gente começar, que parece que tem algumas coisas que tá fora da Constituição, que vai ter que voltar para ser votada. E assim, ontem também saiu aí a paralisação dos funcionários por 72 horas. O negócio vai ficando mais nebuloso mais uma vez, né? E assim, sendo bem honesto, tá para expirar, se não me engano é dia 20, dia 22, que não lembro agora a data certinha, que acaba expirando essa MP, tá? E precisa passar logo, né? Porque senão, se eu não me engano, um bom conhecido que trabalha na área de direito, ele me falou que se não passar esse MP, tem que ser por projeto de lei, né? Eu, honestamente, não sei qual que é a dificuldade, a diferença da MP do projeto de lei, mas, assim, é um negócio que vai se empurrando com a barriga e precisava ser meio que resolvido, né? É uma coisa que estava na agenda, que está sendo prometido. Então, assim, minha sugestão, sendo bem objetivo e direto, para quem tem Eletrobras e está ganhando dinheiro, gasta um pouquinho de dinheiro com seguro, compra um seguro aí, abre mão de 3%, 4% do que você está ganhando e compra uma proteção, né? Aí, no limite, você protege o que você já está ganhando e surfa a alta inteira, caso dê tudo certo. Assim, ninguém precisa ser gênio de saber o que vai acontecer, né? Se a gente tem aqui na mão alguma coisa que pode ser feita, faça, não fique exposto à volatilidade. Gasta 3%, 4% que, assim, às vezes tem clientes aqui que estão ganhando 15%, 20%, 30%, fala o mesmo discurso, né? Protege o que você tem ali, você vai surfar tudo que subir, você só está abrindo mão de 3%, 4% para garantir se der errado. Né? Então, essa é um pouco da minha visão aqui de Eletrobras, mas deveria andar, né? O mercado está fazendo preço nisso já tem um tempo. E, Davi, a Fiesp diz também que essa MP da Eletrobras pode causar um prejuízo de 400 bilhões de reais aos brasileiros, entre o aumento, né, na conta de luz, contratação permanente de termoelétricas, entre outros gastos. Como é que você analisa o modelo proposto para desestatização da Eletrobras? Fale para a gente se é possível, né, minimizar esses impactos. Assim, é um pouco engraçado, né? Porque em tese, a Eletrobras, você tem que dividir muito bem dividido aspectos sociais de aspectos econômicos, né? Eu acho que o Guedes, recentemente, quando foi falado muito disso da Petrobras, ele deu uma baita solução, que já acontece lá fora, que é você ter alguns fundos com essas ações de Petrobras, ou que a Eletrobras não fosse privatizada e continuasse estatizada, coloca um pouco de ação dela, com o dividendo dela, você dá esses benefícios e não afeta tanto a empresa, porque no final do dia, pensando economicamente, Petrobras, Eletrobras, é para dar dinheiro, você tem que visar o lucro, né? Senão, assim, não faz sentido. Mas eu concordo do outro lado, que assim, a gente tem um baita de um problema social no país, em que alguns têm muitas oportunidades e outros não. Né? Então, assim, é um tema difícil de você conseguir chegar num bom senso. Mas, assim, a energia elétrica vai subir para todo mundo, tá? Assim, no curto prazo, que nem a gente falou,
Pode ser que talvez suba mais, que tenha ajustes atrasados na Eletrobras. Não sei, eu acho que isso, se mesmo que tenha atrasado, o governo deveria segurar essa bronca, né? Paciência, vocês erraram, agora a história é outra, né? Então, acho que isso tem que estar bem claro. Para mim, conta de luz vai subir para todo mundo. E então, infelizmente, pode ser que tenha algumas coisas para o consumidor, sim, né? Por todo esse tempo de... A gente brinca que empresa que costuma ser estatal, ela tem um mato alto, né? Que dá para você baixar bem o mato em relação à folha de pagamento, funcionário, viagens, assim, que você consegue dar um resultado no final do dia melhor. Pode ser que tenha alguns impactos de curto prazo, essa questão da privatização, mas assim, no final do dia você tem que pensar que o sócio da empresa está esperando lucro, né? Então o governo que chegue num bom senso para conseguir subsidiar de alguma forma as necessidades do brasileiro, né? Mas assim, de novo, é um tema muito difícil de discutir, sempre é um tema muito difícil de discutir, porque a gente sabe o tamanho do nosso país, a desigualdade social e essas empresas que assim, afetam direto o bolso do brasileiro. Assim, um pouquinho essa é a minha visão. Tá certo, Davi, trazendo aí pra gente, né, uma análise aprofundada sobre o mercado. Eu vou voltar então agora com o Rafa, que tem mais perguntas para você. Vai daí, Rafa. Tá certo. Fala, Davi. Agora, falando um pouco sobre outra empresa de energia, a Eneva, né, que hoje disparou na Bolsa e tem uma alta de mais de 25% nos últimos 6 meses. Qual que é a sua opinião sobre o papel da empresa no mercado, Davi? Ela é uma empresa, basicamente, que ela é integrada em energia de setor de geração, exploração e produção de petróleo e gás, né? Assim, eu acho que essa questão do petróleo, ela sempre pega, né? Você acaba sempre colocando na conta, para umas mais, para outras menos, né? Mas, assim, Eneva, por incrível que pareça, das que estão nessa parte de petróleo, é que eu olho menos, né? Eu gosto bastante de PetroRio, acompanho bastante Petrobras, tem uma nova aí que é a RRR P3 também que está na cena, mas assim, realmente chamou atenção, né, não tem o que falar, não sei se foi por conta de ficar mais para trás, mas assim, quando se fala em nomes, eu gosto de acompanhar mais outras do que essa, então assim, para ser honesto, vou ter pouco, que nem fertilizantes Heringer, né, vou ter pouco a acrescentar para o nosso ouvinte dessa em específico, mas assim, de novo, falando um pouquinho mais de setor em geral, acho que é até legal a oportunidade para falar de Petrobras, porque é um papel que está segurando faz 3 dias a Bolsa, né? Não sai ali dos 29 e a Bolsa só não caiu mais nos outros dias por conta de Petrobras, e hoje também, boa parte do tempo, junto com os bancos hoje, né? Assim, notícia boa de Petrobras, desde da saída, da troca do presidente, né, que aconteceu, deve fazer uns 3 meses, 2 meses, não sei, mas assim, o papel saiu dos 21 para os 29, né, aquele papo de ruído político meio que sumiu, olhando para a capacidade da empresa gerar caixa e principalmente acabar com a sua dívida ou se desendividar rápido, né? E a gente está com 2 coisas acontecendo agora no curto prazo que ajuda isso, que é a venda da participação da BR Distribuidora, assim, 37,5%, se eu não me engano, da BR Distribuidora é da Petrobras. Então, assim, parece que tudo vai rolar amanhã, tá? Essa venda de 37,5%. Para ser honesto, eu não sei se acho que vai ser feito via follow-on, mas no final do dia você está tendo a Petrobras, né? Olhando do lado da Petrobras, você está colocando um baita de um dinheiro no caixa, um belo cheque, né? Junto também está acontecendo a venda de um outro ativo, né? E, de novo, você coloca mais dinheiro para dentro do caixa de uma empresa que já está gerando um caminhão de caixa, né? A empresa está ajeitada, o petróleo no 70, aí onde está 72, para mim, assim, você pode jogar na época que teve o negócio do presidente lá, da troca do presidente da Petrobras, o mercado fez conta com o petróleo, vamos travar o dólar a, sei lá, não lembro de cabeça, vamos travar o dólar a 5 e o petróleo a 60. Num pior cenário do mundo que congelassem nesses preços, a empresa ainda geraria a caixa por mais 2, 3 anos, né? Então, assim, eu vejo um bom momento de Petro, acho que foi uma boa oportunidade de entrar quem teve um pouco de viés, deixar o político de lado e olhar para a operação da empresa em si, fez bom negócio, né? Conseguiu aí nesse espaço de tempo colocar 30%, 35% de lucro no bolso. Tá? Então, assim, só para falar que Petrobras está chamando a atenção nesses últimos dias e parece que continua forte, né? Continua segurando a nossa bolsa aí.
Tá certo, muito obrigado, viu, Davi? Vou passar agora a bola aqui para a Hanna, que tem mais atualizações aí pra gente. Vai daí, Hanna. Valeu, Rafa. Davi, obrigada. Queria agradecer você aqui pela sua participação com a gente. Imagina, eu que agradeço, Hanna. Muito obrigado pelo convite, Felipe, todo mundo. Estou sempre à disposição aí, quando quiserem a opinião do lado de cá, estamos às ordens, tá bom? Um abração, boa tarde. Tá certo. Obrigada, espero receber você mais vezes aqui no BMC Now. Vamos agora, então, voltar com o Rafael, que tem aí falando sobre o giro, né? Fazendo nosso giro sobre os setores, né, que mais se destacaram hoje. Rafa, vai daí. Tá certo, Hanna. Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa fotografia que a gente sempre traz aqui, né, para o espectador do BMC Now. Uma fotografia ali pré-fechamento de mercado para a gente entender o que né, movimentou o dia hoje. Então, se você pode ver na tela agora, bom, todos os ativos ali, né, no momento que a gente pegou, estava num retorno de menos 0,36%, com destaque ali, eu puxei um destaque para as ações ali de materiais, né, o setor de materiais, com retorno de uma queda ali de 2,59%. Se a gente puder dar uma olhada, né, tá quase tudo no vermelhinho ali, tirando os serviços financeiros, como a gente destacou um pouco mais cedo aqui no programa, né, que as ações de bancos, elas responderam bem nessa expectativa à reunião do Copom. Também tem as ações de atendimento à saúde e energia ali quase na neutralidade, né, numa leve alta de 0,03%, Hanna. Obrigada, Rafa. E a gente então segue fazendo o nosso giro aqui, que a gente vai falar um pouquinho agora, porque eu tô tendo um probleminha aqui para a gente ler, mas a gente dá um jeito, a gente consegue ver a notícia para você. A Hyundai anunciou que está em fase de negociação com fabricantes de chips para reduzir a escassez global. A montadora confirmou as negociações com empresas sul-coreanas de chips, com o intuito de reduzir sua dependência de suprimentos estrangeiros em meio a uma crise global que acabou afetando o processo de produção em montadoras por todo o mundo. De acordo com a Hyundai, essas empresas que projetam chips, elas terceirizam a fabricação para empresas como TSMC e Samsung. E a montadora informou também que explora estratégias de longo prazo para diversificar sua cadeia de suprimentos. Eu volto então com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Vai daí, Felipe. Tá certo, Hanna, pode deixar comigo. O Banco Central informou que o fluxo cambial total na semana passada foi positivo, girando em torno aí de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando o TP trava é complicado, viu, Hanna? A gente sabe que o pessoal está passando o TP aqui pra gente, mas girou em torno de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Até o dia 11 de junho, esse fluxo segue positivo, somando 1 bilhão 468 milhões de dólares, sendo 1 bilhão 261 milhões de fluxo financeiro e outros 208 milhões na conta comercial, totalizando no ano aí mais de 275 bilhões de dólares. O Banco Central informou também que a posição cambial líquida já soma 275 bilhões, 117 milhões de dólares. Hanna. Valeu, Felipe. Então a gente volta aqui falando um pouquinho mais sobre o Brasil, mais especificamente da política. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 450 milhões de reais em ações voltadas para pessoas atingidas, né, por desastres naturais. A medida agora vai para o Senado. A medida provisória já está em vigor desde que foi editada pelo governo ainda em fevereiro, porque diferentes regiões do país sofriam com chuvas intensas. Na justificativa apresentada, o governo afirmou que janeiro de 2021 registrou recorde histórico. A Câmara dos Deputados também aprovou um projeto que autoriza estabelecimentos que fabricam vacinas de uso veterinário a produzir o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o texto, os estabelecimentos deverão cumprir todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança aplicadas a fábricas de vacinas usadas em seres humanos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, alertou sobre o aparecimento de um sinal de 5G nos aparelhos celulares que não corresponde à nova tecnologia de telefonia móvel que ainda não foi implantada no país. Ele pediu às operadoras de telecomunicações para não colocarem essas informações nos telefones dos usuários.
O leilão das frequências de 5G deve ser realizado apenas no segundo semestre deste ano. E dando continuidade, né, com o nosso BMC Now, a gente recebe agora a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, fortalecendo então o time das mulheres que cada vez mais vem marcando presença aí no mercado financeiro, a Marta vai fazer a leitura aqui do dia com a gente. Marta, primeiramente, boa tarde, né, finzinho de tarde já. Boa tarde para você também, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, olha só. Vamos, antes de começar, né, vamos, já, se você quiser já compartilhar a sua tela com a gente, né, para que a gente consiga acompanhar o que você está falando, já analisar junto com você. Vamos olhar então, tá aí na tela Ibovespa, dólar, e aqui pode até ignorar, eu estava olhando um pouquinho de commodities aqui, mas vamos lá. Eu posso começar falando do Ibovespa? Vamos lá, começando por ele então. Então tá bom. Bom, o Ibovespa a gente vê, né, uma clara tendência de alta, a gente não precisa ser expert nem analista técnico para entender que a pontuação do Ibovespa vem subindo com bastante força já há algum tempo. A gente sofreu um pouquinho para romper aquela máxima marcada em janeiro, mas depois que rompeu, deu uma esticada nervosa, como eu costumo falar com o pessoal aqui durante as minhas transmissões, e agora a gente percebe que o mercado está se acomodando um pouquinho. A gente percebe na movimentação técnica essa lateralização aqui nessa região de máxima. Muita barrinha, muita indefinição, muita sombra para cima e para baixo. E eu tracei aqui duas linhas para marcar visualmente para vocês um pequeno canalzinho que ele tá lateralizado, mas você percebe uma leve inclinação baixista. O que me deixa a sensação de que o nosso índice está carecendo de alguma retração, de alguma queda para retomar força e de repente romper e marcar novas máximas. Hoje foi uma sessão bastante volátil, a gente percebeu que foi até comentado aqui, né, por vocês, a tabelinha ali, o índice foi bastante sustentado pelo setor financeiro, a Vale pesou bastante na pontuação do índice hoje, então a gente teve muita movimentação para cima, muita movimentação para baixo, o que deixa no fim do dia um desenho de um mercado que ainda não sabe para onde vai, embora ele esteja dentro de uma tendência de alta no longo e médio prazo, tá? No curto prazo é que eu estou esperando uma retração um pouco mais intensa na pontuação do Ibovespa. Mas aí fica aquela questão, né? Qual é o setor que vai acabar puxando o índice para a gente acreditar aí, de repente, num gatilho vendedor rápido, né? Eu acredito que possa retornar rapidamente, cair e subir rápido. Seria a correção para o Ibovespa esperado. Se tem alguma dúvida específica, quer que eu comente alguma coisa? Pode ficar à vontade aí, fazendo essa leitura para a gente. Tá, joia. Bom, o mercado ainda não fechou, né? Ele está negociando ainda. Aí a gente vê o dólar futuro agora a 5,069. Eu tinha comentado com o pessoal que acompanha nas transmissões sobre o teste dos R$5 no dólar futuro, e isso aconteceu hoje. Depois que saiu às 3 horas, né, o Fed lá divulgando a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente percebeu bastante volatilidade aqui na moeda. Ela deu uma puxada para cima, mas o dólar, eu vou até trocar o ativo aqui na tela, vou colocar na tela inteira, a gente percebe que o dólar ele está em tendência de queda e que, apesar dessa puxada aí do final da sessão de hoje, aqui que é essa barrinha aqui para cima, tá? Eu vou aproximar a tela para ficar mais claro aqui para vocês. Essa barrinha verde representa a sessão de hoje. Então a gente vê neste momento o dólar puxando um pouquinho para cima, né, depois de volatilizar muito para baixo, mas ele ainda não descaracterizou um mercado vendedor de dólar. Então, para o longo prazo, a perspectiva baixista para o dólar, tecnicamente falando, ela continua. Alguma correção em forma de lateralização um pouco mais intensa até a região dos 5,200, traduzindo aqui na cotação do dólar futuro, tá, gente? Fica ali na região dos 5,20 ou 5,22. Se ele voltar a trabalhar com mais firmeza acima disso, eu acredito numa virada de tendência. Não sei se para longo ou médio prazo, mas para o curto prazo ele teria que trabalhar acima dos 5,20 para eu acreditar em novas máximas para o dólar, né? Uma puxada altista mais intensa. Até então, eu ainda acredito que o dólar tenda a ficar um pouco mais pesado no curto prazo. Então, por enquanto, eu ainda tenho uma expectativa de Ibovespa um pouco mais acomodado e o dólar ainda baixista. Tá certo. E olha, a gente viu aí ao longo do dia, né,
a BID11, o Banco Inter, né, que se destacou, ficando aí boa parte do dia com alta de 6%. Vamos dar uma olhadinha aí para saber como é que foi a movimentação dessas ações hoje? Tá, eu posso pedir desculpa para você que tem alguns ativos que eu fico restrita quando está rolando alguma negociação da corretora com a empresa, eu não posso comentar. Desculpa. Imagina, a gente vai dando continuidade aqui. Petro, eu não posso falar. Alguns ativos eu não posso comentar, perdão. Tranquilo. A gente vai batendo um papo aqui, né? O que pode falar, a gente fala. O que não pode, fica à vontade aqui com a gente, que não tem problema. Eu vou passar então agora para o Rafael Lara, né? Que tá sempre aqui comigo. Tem perguntinhas também. Vai daí, Rafa. Tá certo. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Marta. Queria saber a sua opinião sobre os papéis da Gerdau, né? O GGBR4, que hoje esteve em queda, igual a gente falou um pouco mais cedo, né? Ele está numa tendência de queda aí há algumas semanas, que se você puder analisar para a gente. Uau, que queda maravilhosa. Olha, falando de gráfico, eu vou falar para você que quando um grafista olha esse desenho aqui, essa figura, essa formação, a gente vai a êxtase, porque foi uma queda anunciada, né, pelo gráfico, especialmente abaixo da linha do 33,12, a Gerdau ficou bastante vendedora. Eu não costumo fazer análise de ações, mas olhando a figura eu falo, parece que a queda continua, tá? Me parece que a queda continua. Alguma retração pode acontecer, ela buscar ali perto da região do 31, mas eu ainda acredito que Gerdau deu uma esticada para baixo aí no curto prazo. Não deu nenhum sinal por enquanto. Hoje, inclusive, deu um sinal muito forte, né, de que a tendência de curto prazo para baixo ela está presente. E se fechar assim, fechando desse jeito, né, ela não deu nenhum sinal de reversão por enquanto. Tá bem pesada, permanece pesada. Tá certo. Agora, Marta, a gente também viu hoje, né, o movimento da CSN, né, CSNA3, numa queda ali de 4,8%, né, ali no fim do dia. Você acha que isso deve ser uma correção normal ou tem alguma coisa que o investidor aí de CSN deveria se preocupar? Olha, pelo que eu percebi, só abrindo dois ativos aqui que trabalham, né, com mineração, siderurgia, o movimento forte de hoje parece que impactou o setor. Eu não sei se saiu exatamente uma notícia específica, né, até porque a gente já viu o Gerdau também caindo forte, deve ser alguma coisa que aconteceu com o minério, que eu não acompanhei exatamente o minério de ferro. Mas olhando assim, no gráfico, não tem nada assustador, tá? Para falar, não tem nada assustador acontecendo. Parece uma movimentação técnica, uma confirmação, né, de tendência de queda de curto prazo. Ela pode dar uma pode dar uma batida ainda, uma queda ainda até a região ali dos R$40, 40,30, dar uma segurada por ali. E dependendo de como ela chegar ali, se ela chegar ali, ela pode fazer alguma reversão, dar uma respirada, voltar a puxar para cima um pouco, até porque se a gente olha no longo prazo, observando a movimentação de dezembro para cá, a gente percebe que ela tem se valorizado bastante, né? Então é natural esses movimentos de sobe e desce, né? O mercado não sobe em linha reta, não cai em linha reta, então esses movimentos são bastante comuns, e observando o papel também a gente percebe que ele tem uma volatilidade um pouco mais nervosa, então eu não vejo nada de assustador acontecendo no papel, é movimentação técnica. Tá certo, Marta. Inclusive, já trazendo aqui para o nosso espectador, né, a notícia sobre o minério de ferro, muito bem lembrada, né? A gente pode falar que hoje o minério de ferro, os contratos futuros, né, de minério de ferro negociados na China tiveram uma forte queda hoje, né, depois de que os grandes produtores ficaram ali preocupados com potenciais políticas de controle por parte do governo chinês. Então, por isso que a gente hoje, né, igual você bem notou, hoje a gente teve uma queda aí no setor de minério, ainda é uma questão da Ásia também, né, envolvendo aí não só, também tem análise, obviamente, técnica. Agora, Marta, a gente tem visto também hoje o papel da Embraer teve uma queda de 4,5%, né, ali no fechamento, e as ações das empresas aéreas elas têm chamado muita atenção dos investidores. Agora, o que você acha que aconteceu com esse papel da Embraer? Se eu não me engano, eu acho que ontem ele teve uma forte disparada também, ele estava numa tendência de alta. O que aconteceu? Meu Deus, né? Que gap, é um gap atrás do outro ali. Sabe que a Embraer ela acompanha dólar, né? Por um bom tempo ela não acompanhou, inclusive, né? Essas empresas que são atreladas a dólar, elas costumam acompanhar
bastante, tipo Suzano, Embraer costuma acompanhar bastante o dólar, é mais ou menos a relação que tem, por exemplo, Gerdau e CSN com o minério de ferro, que aliás você comentou aí que caiu bastante, está explicada a queda ali dos ativos do setor. Tecnicamente falando, essa queda, ela não estava, entre aspas, assim, pré-anunciada, tá? Graficamente, eu observo aqui, hoje, Embraer fechando assim, ela me chama atenção para a continuação de uma retração um pouco mais intensa, tá? Ela está muito afastada da média, parece que subiu muito emocionada, né? Muito gap ali para baixo, muito espaço sem negociação. Isso é sinônimo, né, de realmente uma tendência forte de alta, mas uma acomodação do preço, mais uma vez, eu reforço, tá, que isso é comum em qualquer ativo de acontecer. A gente sabe muitas vezes que o mercado de bolsa ele é um pouco exagerado, que acaba até trazendo oportunidades para especuladores e até para investidores, inclusive, de repente numa queda mais intensa, ele entrar investindo para o longo prazo com oportunidades melhores. Então, eu não tinha, até ontem, eu não tinha nenhum sinal de que Embraer ia fazer um movimento desse. Hoje, ela já me chama a atenção para a continuidade aí dessa movimentação de queda, e ela pode descer até a região dos R$18, um pouco mais baixo que isso, sem descaracterizar a tendência de alta dela do longo prazo, tá? Então, tecnicamente, hoje, ela me acende um sinal. Tá certo, Marta. Acredito que o dólar tenha tido bastante influência aí na movimentação do papel no intradiário. Tá certo, Marta. E agora eu vou pegar aqui uma aqui do chat, né? O pessoal sempre muito empolgado, muito engajado. Vai mandando aí, gente, as ações que vocês gostariam que a gente falasse aqui no BMCanal. O Helder perguntou se você poderia ver as ações, né? A MYPK, né? A da grande empresa da Iokpi Maxion, se eu não me engano, né? Famosa Iokpi Maxion. Olha, já tem até uns estudos traçados nela aqui, ó, de faz tempo. Olha só, hein? Vamos lá. Eu vou falar bastante termo técnico aqui. Se ficar muito difícil, você, por favor, me orienta para eu mastigar um pouquinho mais, tá? Grafista é assim. Eu entendo que o papel ele encerrou um ciclo de alta e ele está numa fase de correção. Essas fases de correção elas podem acontecer em forma de lateralização. Entenda para este papel, ele ficar trabalhando entre 16 e 17,80, 17,85, tá? Ou ainda perder essa linha dos 16 e vir buscar a linha do 14,80. Isso é comum de acontecer depois que a gente tem um ciclo de alta. Eu tô vendo um ciclo completinho de alta aqui, baseado em contagem de ondas. Quem é grafista aí, eu já ouviu falar de ondas de Elliott, vai entender o que eu tô falando. Então, me parece que o papel já encerrou o seu ciclo de alta e tá dentro agora, tá formando agora uma onda corretiva, ou as ondas corretivas. Essas ondas corretivas, elas podem ser lateralizadas ou um pouco mais intensas na retração. Para descaracterizar a tendência de alta, o papel precisa perder a linha do 13,48. Está longe, está bem longe ainda. É uma queda bastante importante para o preço do café, do papel. Então, perder R$3 é um papel que vale 16, é muita coisa. Então, para quem está comprado, quem conseguiu comprar lá em abril, maio, acho que está na hora de embolsar. Parece que vem um chacoalho aí no papel. Para quem está fora, observa a estrutura dos próximos movimentos para encontrar um bom ponto de entrada. Neste momento, uma relação de risco-retorno favorável para a compra, eu não enxergo por aqui agora, nesse momento. Tá certo, Marta, muito obrigado. Acho que ficou bastante bem explicado aí, né? Enfim, acho que todo mundo lá em casa, daí de casa, conseguiu também entender. E o Ricardo Campos, Lofiego aqui, pediu boa tarde. Comentem sobre Sanepar, por favor. Se eu não me engano, Sanepar do ticker SNPR3. Se eu não me engano, é SNPR3. Isso, acho que é SNPR. Sim. Lá a companhia do Paraná, Companhia de Saneamento do Paraná. SAPR, tá vendo? SAPR. Sempre bom ter um grafista aqui, porque senão é tanto ticker, tanta coisa que até decorar, a gente vai fazer umas Olimpíadas. Tem uns que são muito parecidos, né? A gente confunde às vezes. Bom, Sanepar tá sofrendo, hein? O papel tá sofrendo para sair de uma tendência de queda. Ela tá muito tímida ainda para dizer que ela virou para cima, mas ela já tá dando sinais. Olha só, olhando o desenho fica bem mais fácil da gente entender, né? Se eu pegar esse topo aqui e juntar com esse outro topo, a gente percebe que, olha, o papel já deu uma puxada para cima, rompeu a média, tá buscando a região de resistência anterior, né, nessa região do 4,28, 4,30, e tem um outro topo para
potencialmente buscar ali no 4,48, 4,50 se essa tendência de alta continuar. Hoje a gente teve uma sessão negativa aí para o papel, só que eu faço uma ressalva, tá? Quando o papel é muito pouco líquido, muito pouco negociado, como a gente percebe aqui, olhando o gráfico aqui, é mais perigoso fazer operações assim. São papéis muito especulativos, que têm a volatilidade muito alta, e a análise técnica muitas vezes não se aplica porque a gente não confia no padrão, justamente por não ter tanta gente atuando no papel, e aí ele pode fazer movimentos aleatórios, tá? Então, papel pouco líquido a gente faz ressalva. Por hora eu vejo que o Sanepar continua numa tendência forte de queda, essa puxada é uma retração, essa retração pode ser mais intensa, chegar ali perto dos 4,50, chegando ali, quem tiver comprado não empolga muito não, talvez seja a hora de colocar o lucro no bolso, porque o papel não deu sinal muito claro de virada para cima, por enquanto. Tá certo. Bom, mais gente aqui, sempre pessoal bastante engajado. O Rodrigo Riga perguntando se você poderia olhar a B3SA3, o papel da B3, o papel da Bolsa aí que está nos holofotes aí dos investidores. B3, SA3, esse aqui, olha quanto estudo eu tenho aqui, eu vou apagar esse monte de linha e a gente olha o papel. Bom, B3 já faz um tempo que eu venho comentando até com o pessoal que ela estava sofrendo também, né? Isso aqui que a gente viu, essa puxada das últimas sessões, foi uma retração, o papel continua em tendência de queda, é só a gente puxar esses topos e fundos aqui, a gente percebe que ele está andando dentro ainda de um canalzinho de baixa. Ainda que hoje tenha, em algum momento, tocado a parte mais alta do canal e passado da média móvel de 21 períodos, tá? São 21 dias de negociação, essa é onde a média está passando, tá? O preço média dos últimos 21 dias de negociação. Então, a média do mês. Então, o papel voltou para baixo dessa média. Então, ele continua em tendência de queda. Essa puxada a gente chama de retração, que é um respiro dentro de um movimento muito maior. Não tem um sinal claro de reversão para B3 e SA3, eu mudo de ideia e digo para você que ela fica mais compradora se entrar força de compra, entrar dinheiro ali no papel, levando ela para cima dos R$18. Até lá, eu fico só de olho em respira, desce, respira, desce, respira, desce. Tá certo. Olha, muita gente aqui falando, né? Acho que a questão do SAPR3, né, da Sanepar, puxou bastante atenção aqui. Então, muita gente perguntando se você poderia ver os outros papéis da companhia, né? A SAPR4, o Bruno aqui, né, falando que tanto a SAPR11 ou a SAPR4 são bem mais líquidos. O Luiz perguntando se essa lógica das SAPR3 também vale para a SAPR11. É muito SAPR, então é um trava-língua imenso. Pois é. É o seguinte, pessoal, é a mesma empresa, tá? O que a gente está vendo aqui são units, no caso final 11, final 4, ali, que realmente dá uma melhorada ali na liquidez, né? Que separa ali a ordinária, preferencial e as units. Mas a gente percebe que o desenho, o movimento do preço, ele é o mesmo. Então, aqui no caso, com a melhora da liquidez, eu reforço a análise que eu fiz, tá? Aquela SAPR3, eu olhei e falei, bom, não tem tanta liquidez, não dá para confiar tanto assim. Agora, nessa 11, que a gente vê aqui a movimentação, ela tem mais presença, né, de players, o desenho continua o mesmo, ela deu uma puxada para cima, hoje já negativou bastante, a gente sabe, o grafista sabe que o candle de hoje, a formação de hoje é um engolfo de baixa, então a minha expectativa para as próximas sessões de SAPR11 é de continuação na queda, e os comentários técnicos permanecem o mesmo, tá? O papel está numa longa tendência de queda, não tem nenhum sinal claro de que ela vai virar para cima com força. Eu mudo de ideia se o comprador conseguir levar ela com muita convicção para cima dos 22,70. É isso. Tá certo, então, aí todo mundo que perguntou sobre Sanepar, tá aí a Marta falando pra gente. Olha, e o Helder aqui, que também mandou, se você poderia analisar os papéis da Rumo, né, o RAIL3, é o papel da Rumo, que sempre está aí no holofote do mercado, né, sempre está em destaque para o investidor. Vamos olhar. Ele tem bastante variação nele. Tá tomando um rumo, hein? Um ruminho de baixo aqui no papel. Papel bastante volátil, vem fazendo máximas e mínimas mais baixas desde 2/6, desde o comecinho do mês. Não estou vendo sinal de reversão, a gente tem um suporte importante no papel na linha de 19,95. Chegando aqui, é hora de parar e observar, tá? Para observar quem é que vai tomar o controle da situação. Se o vendedor vai continuar batendo no papel, fazer ele perder o 19,95 e quem sabe puxar até a linha do 18,83, tem suporte intermediário no meio do caminho, 19,60, né, bater mais 25 centavos, ou se vai virar para cima.
Por hora, eu tenho mais indícios de papel em tendência de queda, tá? Ele tá meio enroscadinho, tá meio lateralizado, costurando a média móvel, tá vendo? Hora passa para cima, hora para baixo, mas eu entendo que neste mês o papel apresenta tendência clara de queda, vem marcando máximas e mínimas descendentes e, por enquanto, não deu nenhum sinal de reversão. Estamos próximo de um suporte importante, né, no médio prazo para o papel, então atenção nessa linha do 19,95. Para quem tem o perfil mais arriscado aí, pode ser que seja um ponto interessante de compra com stop bem curtinho, tá? Bem curtinho porque o 19,95 pode ser um gatilho de movimento mais intenso na venda também. Então, fica aí pro trader, né, para quem estiver operando o papel, o ponto de atenção e alinhamento de perfil, por favor, para tentar e pegar uma retração ou quem sabe a continuação do movimento. Tá certo, Marta. Então agora para a gente finalizar aqui a última ação aqui também, aqui do Helder, a Tupi 3, né, Tupi 3, que sempre também, a galera manda várias ações muito boas aqui para a gente analisar, que sempre tem bastante, né, variação gráfica aí para a gente já ir encerrando aqui nosso bate-papo. Ah, que legal. Eu já fiz dinheiro nesse papel aqui quando eu pude operar, hein? Agora a analista não pode, né? Mas vamos lá. Tupi está em tendência de alta ainda. Ela numa tendência longa, de longo prazo, né? Se a gente pega esses fundos aqui, ó, fundos ascendentes, a gente percebe aqui no longo prazo. Eu estou olhando lá de setembro de 2020 para cá, tá, pessoal? Tem um longo período aqui. E aqui, ó, vou contar o ciclo para vocês rapidamente. Ela está dentro de uma corretiva, um ABC, observando aqui as contagens de ondas, para quem entende um pouquinho, para quem gosta de Wyckoff também, tá? Tá prestes, hoje, inclusive, acionou um pivô de baixa, então pode ser que o papel entre numa tendência de curto prazo aí, confirme, né, na verdade. Ela está confirmando aqui a perda de um pivô. Essa linha de 23,89 é importante porque daqui para baixo ela fala para mim assim, eu estou numa onda impulsiva vendedora, e aí você pode esperar, de repente, stop de comprado, que pode fazer um sell-off no papel aí, buscar regiões de suporte mais importantes que foram testados no passado, como, por exemplo, a região do 23,28, 23,25. Tá? Para o curto prazo, acredito que Tupi apresente queda nas próximas sessões. Para mudar de ideia ali, de repente acreditar num papel testando os R$25, só se retomar o fôlego acima dos R$24,25. Tá certo, Marta, muito obrigado, viu? Agora eu vou passar aqui para a Hanna. Vai daí, Hanna. Marta, queria agradecer aqui a sua participação, muito importante, né? A presença feminina, sempre seja muito bem-vinda, né? Já sinta-se em casa para participar outras vezes aqui com a gente também. Muito obrigada a vocês pelo convite. Até a próxima. Certo, então a gente... vou me despedir agora, então, né? Já começo me despedindo do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, que sempre está aqui trazendo também, fazendo o giro e trazendo muita informação, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você que acompanhou também o BMC Now aqui. Lembrando que a gente está no site também, né? O www.bmcnews.com.br. Lá vai ter todas as notícias de último segundo. Agora também, né? A gente está chegando perto da reunião do Copom, então fiquem ligados aqui na BMC News. Também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @bmc.news. E amanhã a gente volta, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Amanhã a gente se encontra de novo. E o BMC Now fica por aqui. Fique agora com o BMC Talks com o Marco Saravalli. A gente se encontra amanhã e uma ótima noite para você. Tchau, tchau.